Santo e abençoado dia, amado irmão, amada irmã, bem-vindo, bem-vinda a mais uma direção espiritual aqui no meu canal. A direção hoje do dia 21 de fevereiro de 2025. Se você está aqui pela primeira vez, Deus te abençoe. Que bom que você está aqui. Deixa teu like, mas especialmente se inscreve no nosso canal. Se já é a segunda, a terceira, se você me acompanha todos os dias, eu fico muito feliz pela sua perseverança e fidelidade. Se prepara porque a direção de hoje é muito forte e tem como tema: seja protagonista da sua própria vida. Hoje o que nós mais percebemos são pessoas que não protagonizam sua vida. Você pode dizer, Arnaud, o que é ser protagonista? É ser o personagem principal na história de sua vida. Ora, a sua vida é única. Você é um ser irrepetível. Só existe você, do seu jeito, na face da terra. Você é único. Você é irrepetível. E é por isso que você é tão precioso. Você é imagem e semelhança de Deus, mas de uma forma que ninguém mais é. Não sei se você percebe isso, mas você é único, amado. Você é única, amada. Você é um diamante raro que Deus criou. E a nossa vida precisa ser vivida, portanto, com originalidade. Nós não somos, como diz o beato Carlo Acutis, fotocópias, mas muita gente vive como se fosse fotocópia. Precisamos aprender a ser, de verdade, os protagonistas da nossa própria vida. Então entenda, existem 3 tipos de pessoas. A primeira delas é aquela pessoa que assiste. Existem pessoas que assistem a vida dos outros. Por que a pessoa não é protagonista de sua própria vida? Porque ela só assiste a vida dos outros. O centro da vida dela não é a sua própria existência. Eu não estou falando de orgulho, de egoísmo. Não estou dizendo que você tem que ser o centro de sua vida. Não é isso. Mas a vida dela não gira em torno de um eu pessoal, mas gira em torno de outros. Não no sentido de serviço, mas no sentido de assistir. Então, é a vida de fulano, é a vida de cicrano. O foco dela é no outro. É na pessoa que me causa problema, é na pessoa que eu não gosto, ou é na pessoa que eu admiro muito. Tanto um quanto o outro, a admiração exagerada, como também o desprezo exagerado, né? Ou o desprezo mesmo. São 2 maneiras de não viver o protagonismo de sua própria vida. Você está assistindo a vida do outro. É aí onde surgem as fofocas. As pessoas que assistem, como é que eu encontro pessoas, como é que eu consigo descrever uma pessoa que só assiste a vida dos outros? Extremamente fofoqueira, extremamente invejosa. O foco da pessoa são os outros. Então fala mal de tudo. Vive procurando notícias, verdadeiras ou falsas, para ter o que falar. Porque a base de sua própria vida é assistir os outros. O segundo tipo de pessoa é o coadjuvante. Já é alguém melhor, não é alguém que não é alguém que está só assistindo. Não, ele tem uma história. Ele tem uma história, mas a história dele não é a história principal. O enredo da vida dele não tem ele como personagem principal. Ele depende de outras pessoas que são protagonistas de sua própria vida. Então ele depende de alguém, é o tempo todo. Se não tiver fulano, se não tiver cicrano, veja, já é melhor do que quem assiste. Não é necessariamente alguém que está falando mal dos outros, não é isso. Mas assim, se não tiver tal pessoa, a minha vida não tem sentido. Eu não consigo viver. Se não houver esta pessoa, se não houver essa direção, se não houver isso, então ele vive em função de alguém. E eu não estou falando que nós vamos ser independentes de todo mundo. Nós vivemos num mundo uma interdependência. Não é nem dependência, nem independência, é uma interdependência. Nós precisamos dos outros, mas essas pessoas, elas precisam ocupar lugares em nossa vida que não tirem o nosso lugar próprio. Essas pessoas precisam ocupar, elas precisam orbitar a nossa vida sem anular o meu eu protagonista. Não sei se você consegue me entender. O terceiro tipo de pessoa é justamente aquela que assumiu o protagonismo da sua vida. Ela entende
que tanto os resultados positivos quanto os resultados negativos dependem diretamente dela. Não única e exclusivamente. Não, porque nós vivemos em sociedade, mas dependem dela. Os resultados, quando há fracassos, ela precisa olhar para si mesma e dizer assim: fui eu que errei nisso, fui eu que errei naquilo. Quando há vitórias, ela precisa olhar e dizer: olha que bom, eu acertei nisso, eu acertei naquilo. Repito, não é uma pessoa que vai viver sem necessitar dos outros, mas os outros ocupam uma posição secundária em sua própria vida. Ela entende que o eu dela, o seu eu pessoal, faz com que ela viva e haja em função do seu propósito de vida e não do propósito de vida de outra pessoa. Ela não é coadjuvante, ou ela não fica assistindo os outros vencerem ou perderem apenas para estar comentando. Não, ela faz acontecer, ela mergulha na sua vida espiritual, ela tem uma relação com Deus. E Deus, que não anula ninguém, isso é muito forte, que eu te diga. O diabo anula as pessoas, Deus não. O diabo despersonaliza com o pecado alguém, Deus não. Deus, que é o princípio da pessoalidade, quanto mais você está perto dele, mais você entende quem você é. O eu sou aquilo que sou, o princípio da personalidade, o único que pode dizer eu sou aquilo que sou, ele é aquilo que é. Ele nos dá a nossa própria personalidade, ele nos dá o nosso próprio ser, para que você seja um protagonista da sua vida. Então, deixa eu te dizer uma coisa muito forte. Primeiro, para de falar dos outros, para de depender dos outros, para de concentrar a tua vida no outro, no sentido de estar falando, de estar o tempo todo mergulhado nisso. Então, esquece isso. Você é protagonista de sua própria vida. Você recebeu uma graça única e irrepetível de Deus. Então, mergulhe nisso, trabalhe nisso, sirva, ame, para que o teu legado fique na história, não como alguém que viu os outros, olhou os outros passando, não alguém que foi coadjuvante na própria história de sua vida, mas alguém que protagonizou. Foi forte? Compartilhe com quem você ama. Se não deixou o like, deixa agora. Deus te abençoe.